Boa noite, irmãos, irmãs e convidados para esse culto de louvor a Deus da Igreja Presbiteriana Betânia de Piratininga, em Niterói. Eu agradeço novamente ao reverendo Eduardo a gentileza do convite para compartilharmos alguns textos da Palavra de Deus. A nossa reflexão bíblica desse domingo baseia-se no livro de Jó, destacando a soberania de Deus e a integridade do seu servo fiel Jó. Alguns estudiosos consideram a história de Jó uma parábola, enquanto outros eruditos consideram Jó um personagem histórico que viveu no tempo dos patriarcas na terra de Uz, a nordeste de Canaã. A decisão entre essas duas teses alternativas tem consequências importantes. Na minha visão, a tese parabólica esvazia a realidade e o significado da vitória de Deus e de seu servo Jó sobre o adversário de Deus, o acusador das nossas almas. Então nós adotaremos a tese de um personagem real, levando em conta não apenas as reduzidas referências históricas e geográficas que são citadas no livro, mas principalmente as conclusões decorrentes dessa escolha. O livro de Jó trata de vários temas inerentes à vida cristã, incluindo o sofrimento físico, moral, a resignação, as nossas fraquezas e a realidade da tentação. Mas, em contraste, apresenta a soberania de Deus, o seu poder, a sua longanimidade, sua infinita sabedoria e a capacitação que ele nos concede para resistir ao inimigo e a sua disposição para se revelar pessoalmente aos fiéis e nos abençoar. Nesse momento, antes de abrir a Escritura, eu oro ao Espírito Santo que inspirou as Escrituras, rogando que ele venha iluminar as nossas mentes, tanto aqui na transmissão quanto na recepção da mensagem, para que ela seja transformadora em nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus, rogando perdão dos nossos pecados. Amém. Eu convido agora os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Jó, que começa assim, capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Vou repetir essa qualificação de Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Um fato marcante dessa introdução é o testemunho de Deus, reafirmado logo adiante, a respeito de um ser humano como nós. Diferente do testemunho humano, que é influenciado pelas aparências, o testemunho de Deus é verdadeiro, porque ele conhece o nosso coração. Então, a respeito disso, Jesus Cristo nos ensinou em Mateus 15, verso 19, o seguinte: do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, a ênfase aí para essa questão do coração. Então, é algo impressionante o próprio Deus declarar Jó íntegro e reto, temente a Deus e que se afastava do mal, porque ele conhece o coração de Jó, conhecia o coração de Jó. Isso não significa que ele não tivesse pecado, porque se assim fosse, ele anularia a afirmação do apóstolo Paulo, que diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Está na carta aos Romanos, capítulo 3, verso 23. Nós veremos adiante no verso 5 que Jó, na verdade, tinha consciência do seu pecado e também da sua família, e constantemente buscava santificação para si e pela família. Além do conceito de integridade e retidão da parte de Deus, Jó era também abençoado em todas as áreas de sua vida, como nós vemos através dos versos 2 a 5 do capítulo 1 de Jó, que dizem assim, lendo a palavra de Deus agora:
Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem, Jó, era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Portanto, Jó era rico, respeitado, tinha uma família numerosa e harmônica, da qual ele cuidava com zelo sacerdotal, consciente do significado da família no plano de Deus, ao criar o homem à sua imagem e semelhança. Como parte da integridade de Jó, ele exercia os 3 ministérios que na nova aliança Jesus outorga aos pais de família cristãos. Ou seja, profeta, sacerdote e rei. Profeta ao apresentar Deus à família. Sacerdote ao interceder pela família junto a Deus. E rei ao exercer a liderança daquele que serve, a exemplo de Jesus. Esse perfil destacado de Jó atraiu o interesse de Satanás, o inimigo das nossas almas. Ele deve ter avaliado que se havia derrubado Adão quando este ainda estava livre do pecado, agora poderia derrubar também um homem supostamente enfraquecido depois da queda, mesmo sendo abençoado por Deus. Seria uma vitória dupla. Os versos 6 a 12 do primeiro capítulo de Jó relatam a primeira investida do inimigo contra Jó. Vamos começar então pelo verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Destaca-se aqui a primeira evidência da soberania de Deus nesse livro, que eu quero destacar. Essa soberania declarada aqui é coerente com todas as demais escrituras. Os filhos de Deus apresentam-se diante do trono de Deus, o soberano, para prestar contas. É um ato de submissão dos filhos de Deus. Entre eles apresenta-se Satanás. E isso implica que, embora rebelde, ele se rebelou contra Deus, ele também está debaixo da soberania de Deus. Isto é, ele necessita da permissão de Deus para agir, o que fica evidente logo adiante, no trecho que a gente vai ler logo adiante. Admitindo que o enganador compareceu sem ser convidado, é possível que ele tenha se apresentado disfarçado, como é seu costume. Lembram-se do disfarce da serpente? Isso deve soar um alerta para nós. O inimigo de nossas almas é mestre do disfarce. Ele é pai da mentira e pode apresentar-se como espírito de luz. A respeito disso, Jesus foi enfático. Em Mateus 24, versos 23 e 24, Jesus diz assim: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, agentes do inimigo, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. A partir do verso 7 desse primeiro capítulo de Jó, Deus identifica e interpela Satanás, dizendo assim: então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem
íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Veja que coisa impressionante, o testemunho de Deus a respeito desse homem. Não, ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó, debalde, ou por acaso, sem causa, teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Vejam que a estratégia do inimigo aqui é desafiar a Deus, insinuando que a fidelidade de Jó não é debalde, isto é, sem causa, porém é motivada pelos benefícios materiais e pela família que Deus concedeu a Jó. Deus aceita o desafio, porém limitando a ação do inimigo, como nós vimos, o que reforça a nossa confiança na soberania de Deus, que eu estou destacando aqui nessa meditação. Uma consequência dessa constatação é que o cristão deve estar alerta contra as ciladas do inimigo, mas não deve ter medo dele. A carta de Tiago nos assegura a respeito disso, dizendo assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Isso está em Tiago 4, verso 7. Então, uma conclusão a ser extraída desse desafio é que cada um de nós, por mais íntegro que seja, está sujeito a ataques do inimigo sob a permissão de Deus. Os versos 13 a 19 desse mesmo relato do capítulo 1 de Jó relatam a tragédia que Satanás cruelmente executou na vida de Jó, matando todos os seus filhos e arrasando todos os seus bens. Foi uma luta covarde da parte do inimigo, semelhante a de Golias, né? Aquele gigante contra o pequenino Davi, né? Considerando ele o seu poder, o seu grande poder, comparado à aparente fragilidade de Jó. Então, uma luta da parte dele covarde, né? Mas eis a resposta de Jó, nos versos 20 e 22 do primeiro capítulo. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Qual de nós seria capaz dessa declaração em uma situação semelhante? Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? O inimigo não desiste após essa derrota. Vejam, aparentemente Jó estava sofrendo ali. Aparentemente derrotado, mas na verdade ele venceu o diabo, né? Paulo diz que, né, o poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? O inimigo não desiste após essa primeira derrota e volta à presença de Deus, conforme vemos agora no capítulo 2 do livro de Jó, que diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa.
Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Novamente o inimigo insinua que a fidelidade de Jó não resistirá à doença atroz e, sob a permissão de Deus, age de maneira cruel, como é próprio dele. O texto de Jó, capítulo 2, versos 7 e 8, diz assim: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele se raspar. Então, agora, no momento em que ele mais precisava de apoio moral, espiritual, cuidado, veio outro golpe, talvez mais doído ainda do que os anteriores. O texto diz assim: então sua mulher lhe disse, vejam, a esposa, a sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Finalmente chegam 3 amigos para o consolar, que ele na verdade precisava, né? Uma bênção aparecerem amigos para o consolar. Mas em vez disso, numa atitude que envergonha a todos os componentes da raça humana, começam esses 3 amigos a especular e a acusá-lo de ter cometido pecados muito graves, que eu não vou citar aqui, porque o texto é bastante longo. Embora sofrendo física e moralmente, Jó mantém viva a esperança de redenção, sustentada pela fé, como nós vemos agora já no capítulo 19, nos versos 21 e 27. Jó diz aos seus amigos, depois de muitas acusações, Jó diz aos seus amigos: compadecei-vos de mim, amigos meus. Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Vejam só, ele estava pensando que era a mão de Deus que o havia atingido. Ele não sabia que era Satanás. Por que vocês me perseguem como Deus me persegue? E por que vocês não cessam de devorar minha carne? Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras. Quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Veja que coisa impressionante, que palavra de fé, né? Que testemunho de fé, olhando para frente, a definição da fé, as coisas que não se veem, mas que você tem certeza de que vão ocorrer no futuro, né? Esse era o emblema ali dos heróis da fé, né? Tá certo? Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois, revestido o meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vejam, a esperança da ressurreição. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Então, diante das acusações injustas dos amigos, levantadas por pessoas em que ele tanto confiava e amava, como a esposa e os amigos, então a humanidade de Jó, como a nossa, muitas vezes, aflora. E ele desabafa diante de Deus com 16 porquês. Começa a questionar Deus por que estava acontecendo com isso. 16 porquês e 34 queixas contra Deus, porque até aquele momento ele não percebia que era o inimigo atuando sobre a vida dele, né? Mas a longanimidade de Deus, a paciência de Deus, então, suporta sem responder.
Já no capítulo 31, Jó começa a declarar, se justificar, né? Declarando a sua integridade. Começando por esse testemunho agora, que nós devemos considerar com muita seriedade, num tempo em que a libertinagem está tomando conta dos meios de comunicação e muitos líderes cristãos afrouxam os padrões morais. Jó diz assim, capítulo 32, verso 1: Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa donzela? Olha que declaração de fidelidade. Vou repetir, vale a pena os irmãos gravarem isso. Fiz aliança com meus olhos. Como, pois, os fixaria numa donzela? Essa autodefesa de Jó revela um fato importante. Nem a esposa, com aquela reação, nem os amigos entenderam a causa de toda aquela tragédia, e nem o próprio Jó, que pensava que era Deus que o estava apertando. Era o inimigo tratando de destruí-lo, destruir a sua relação com Deus. Então, ao vermos um irmão ou uma irmã assolados pelo sofrimento, nós não temos o direito de especular sobre as causas, nem acusar de pecado. Lembra daquele evento ali em que Jesus cura o cego, né? Nem ele e nem os pais pecaram para que nascesse cego, mas para que se manifestasse a glória de Deus. Em sua longanimidade e sabedoria, Deus suporta então as queixas de Jó sem responder, mas agora passa a tratá-lo com uma série de 70 perguntas. Ele não respondeu as perguntas de Jó, mas agora ele começa a fazer perguntas. Ele faz 70 perguntas, que eu não vou repetir aqui, é um texto muito longo, né? Mas são 70 perguntas do tipo dessa que eu vou ler para os irmãos aqui no capítulo 38, verso 4. Deus pergunta: onde estava tu, Jó? Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo se tens entendimento. Então, vejam só, cientistas soberbos e ateus presumem hoje ter equacionado a origem do universo, com teorias fantásticas, espetaculares. Mas eles não conseguiriam responder uma dessas perguntas sequer. Jó não pôde também. No entanto, eles estão influenciando nas universidades e nas escolas os nossos jovens, desviando os nossos jovens de famílias cristãs e impedindo que outros não cristãos se convertam e temam o Criador do universo. Então estão agindo como agentes do inimigo. O último capítulo de Jó começa pela confissão. Veja agora, vamos para o último capítulo, capítulo 42. No último capítulo do livro, esse último capítulo começa pela confissão de Jó. Depois de tudo o que aconteceu, agora ele faz uma confissão impressionante, com várias lições para a gente. Então, o último capítulo começa pela confissão de Jó, nos versos 1 a 6, revelando uma profunda transformação na sua visão de Deus. É isso que a santificação faz nas nossas vidas, né? Como diz o apóstolo Paulo, transformar a vossa mente, né? Tá certo? Então, revelando uma profunda transformação de sua visão de Deus em todos nós, e nós devemos assimilar essas lições. Então, o texto de Jó 42, de 1 a 6, diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Uma confissão aqui da soberania de Deus. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Então ele está entendendo aqui que ele foi infeliz em fazer aquelas perguntas a Deus, aquelas queixas. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Uma lição aqui para os cientistas, na verdade, né? Escuta-me, pois, havias dito, eu falarei e perguntarei, e tu me ensinarás. Foram aquelas perguntas que Deus fez a ele. Eu conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino
e me arrependo no pó e na cinza. Eu vou repetir agora essa última declaração, essa penúltima declaração. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Olha que coisa impressionante, né? A constatação aqui de que Deus é aquele Deus que se relaciona pessoalmente conosco. Ele não é um Deus distante, né? Não é um Deus apenas um Deus de longe, né? Mas também de perto. Tá certo? Não é apenas transcendente, mas imanente. Ele se coloca dentro da criação dele, se relaciona conosco. Então, na sequência do texto, após repreender os amigos de Jó, então Deus agora ordena aos 3 amigos que façam um sacrifício, né, pelo pecado, e que Jó ore por eles, porque de Jó ele aceitaria a intercessão. Vejam só agora, Jó ofendido vai interceder pelos amigos. O epílogo do livro mostra que todas as áreas da vida de Jó foram restauradas. O capítulo 42, no verso 10, diz uma coisa impressionante. Vejam só. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, os amigos que ofenderam. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuía. Desse modo, Deus transformou em bênção todas as áreas da vida de Jó que Satanás tentou destruir. Vejam só, enumerando agora. Primeiro, o inimigo tentou afastar Jó de Deus, mas o Senhor se manifestou de forma pessoal na vida de Jó, que antes o conhecia apenas de ouvir, né, da transmissão oral dos antepassados fiéis, mas agora os meus olhos te veem, como ele disse, né? Segundo, o inimigo tentou destruir a saúde de Jó, mas Deus a restaurou. Lição para nós. Deus pode restaurar a nossa saúde após uma doença grave, mesmo que seja declarada incurável, como a gente já tem tido testemunhos, muitos testemunhos a respeito. Terceiro, o inimigo tentou destruir os bens de Jó, como ele costuma fazer também. Mas Deus lhe deu o dobro de tudo quanto antes ele possuía. Deus pode restaurar a nossa vida financeira em momentos como este que nós atravessamos no país, né, de crise econômica, muito desemprego, ou em diversas outras circunstâncias da vida. Em quarto lugar, o inimigo tentou destruir a família de Jó, mas Deus a restaurou. O texto não menciona esse aspecto explicitamente, mas pela integridade de Jó expressa naquela resposta dada à mulher no primeiro capítulo, né? Você está falando como doida, né? E também no capítulo 31, né? Fiz aliança com os meus olhos, nós podemos deduzir que o casamento de Jó também foi restaurado. Agora Jó tem 10 filhos no céu e 10 na terra, mais uma vez o dobro do que ele possuía, né? Em quinto lugar, o inimigo tentou destruir os relacionamentos de Jó, mas Deus os restaurou, trazendo os irmãos, as irmãs, amigos, e perdoando a ofensa dos 3 conselheiros acusadores. Então veja, a bênção de Jó também, né, abrange as pessoas em volta, né? Tá certo? E curando a mágoa de Jó, enquanto ele orava pelos amigos que o haviam julgado injustamente. Então vejam que essa é uma grande lição do livro, né? Jó ora pelos amigos que o haviam acusado injustamente, no momento em que ele mais necessitava de apoio moral e espiritual. Então o poder da oração nessas circunstâncias é destacado por Jesus com essas palavras: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos. Veja que, né, contrário à corrente humana e à corrente do mundo, né? É uma contracultura, né? Digo-vos, porém, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Foi o que Jó fez aqui. E veja o resultado, né? Uma coisa impressionante. Como resultado dessa oração, ele foi curado e tudo mais que o inimigo havia feito contra ele se reverteu. Tá certo?
Agora, a versão de Mateus das palavras de Jesus é um pouco mais detalhada e traz também consequências. Então vamos ver a versão de Mateus, essa versão que eu li está em Lucas 6, 27 e 28. Vamos ver agora a versão de Mateus. Mateus diz assim, na versão de Mateus, Jesus diz: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Então, além de nos transformar em filhos de Deus, essa oração abençoa justos e injustos. É a chamada graça comum. Então, além da graça especial, da salvação, né, que nos transforma em filhos de Deus, nós ainda, com essa oração, também nós podemos abençoar aqueles que estão à nossa volta. Em conclusão, eu quero dizer que eu considero Jó um herói da fé, digno de ser imitado na sua integridade, esperança e fé. Ele é digno de participar daquela galeria de heróis da fé que está na carta aos Hebreus, capítulo 11. Embora ele não seja mencionado explicitamente, mas vários outros heróis não são mencionados ali, né? Então, depois de mencionar diversos heróis, o autor da carta aos Hebreus declara no capítulo 11, a partir do verso 32 a 38, que eu vou ler, um pouquinho extenso, mas eu vou ler para vocês, que eu acho que é fundamental aqui. O texto diz assim, carta aos Hebreus, capítulo 11. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns desses heróis foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. E aqui um outro comentário fundamental que está entre parênteses. Homens dos quais o mundo não era digno. E continua não sendo. Então, diante dessas palavras, a declaração de Jesus em Mateus 11, verso 11, pode causar surpresa. Jesus disse assim: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Jesus está dizendo que João Batista é maior que todos os demais heróis da velha aliança, incluindo esse nosso herói, Jó. No entanto, o menor da nova aliança, o menor da nova aliança é maior que João Batista, que viveu e morreu sob a lei mosaica. Significa que os fiéis da nova aliança são maiores que todos os heróis da fé. Não é surpreendente isso?
você poder ser considerado maior que os heróis da fé? Parte dessa explicação está na mesma carta aos Hebreus que a gente leu agora há pouco, no mesmo capítulo 11, agora nos versos 39 e 40, que dizem assim: ora, todos estes heróis, que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Eles agiram por fé, olhando para frente, enxergando tudo aquilo que eles obteriam depois. Tá certo? Eles não obtiveram a concretização da promessa de Deus, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Que coisa superior a essa a nosso respeito? Nós vamos ver em seguida. Então, repetindo, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Jesus nos surpreende novamente agora com as palavras que eu vou ler em seguida. Em João 14, 12, que diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Outra coisa impressionante, Se o menor da nova aliança é maior que os heróis da fé, agora outra coisa impressionante, Nós aqui, eu e você, segundo Jesus, poderemos, fazer obras maiores até do que as que ele fez, que foram aqueles milagres, aquelas coisas impressionantes, Tá certo? Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Agora o próprio Jesus então nos esclarece, Como foi que ele, Jesus, tornou isso possível. Jesus diz assim em João 14, 16 e 17: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, o Espírito Santo, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco, estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Jesus voltará para nos arrebatar. Então veja, cada um de nós da nova aliança tem o Espírito Santo habitando em nós. Essa é a grande diferença. Portanto, vejam só, se os menores da nova aliança são maiores que os heróis da velha aliança, não o são. Isso não é motivo de vaidade ou de qualquer outra jactância, Se os menores da nova aliança são maiores que os heróis da velha aliança, não o são por mérito próprio, mas porque o Espírito Santo habita em nossos corações. Então, concluindo, se Jó, pela fé, manteve a integridade, venceu o inimigo e glorificou a Deus, nós agora podemos também fazê-lo pela fé e na força do Espírito Santo que habita em nós. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.